Irmãos, abram suas Bíblias, lá em João, capítulo 15. O Evangelho de João, lá no capítulo 15, vamos ler dos versículos de 1 a 8. Nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar mais uma vez? Graças rendemos-te, nosso bom Deus, por tua palavra, e te rogamos que por ela o Senhor nos instrua, que pelo teu Santo Espírito o Senhor nos abra o entendimento para vivê-la, para que o Senhor seja glorificado em nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, algo bem comum, né? Mais uma parábola aqui, né? Mais uma alegoria que Cristo faz, comparando quem ele é, né? E aqui já é a última. Depois daqui não tem mais nenhuma outra comparação, ou seja, já estamos findando aqui os eu sou descritos em João. São 7 no total. Eu já tinha tratado o eu sou, o caminho, a verdade e a vida um pouco antes de entrar no livro de João. Então por isso que eu não vou repetir um sermão que eu já preguei esse ano. Né? Não faz tanto sentido. Ô pastor, tá repetindo, né? Tá com preguiça de estudar? Não, que isso. Já foram alimentados com eu sou o caminho, a verdade e a vida, confiando em Jesus que é o caminho, sabendo que este caminho é a plena verdade de Deus, e este caminho que é certo, que é verídico, nos conduz à vida, né? Só lembrando disso que já foi renovado a nós temos a garantia do Espírito Santo em nossa vida, nós temos a garantia de que esse caminho nos dá a eternidade, nós temos a garantia de em Cristo Jesus, onde não há sombra nem variação de mudança, que há salvação nele. Então aqui, ele encerra os seus eu sou com o eu sou a videira verdadeira. Não é qualquer videira, não é uma videira simples, não é uma videira simplesmente bonita, é a videira da verdade. Não é uma falsa videira que dá uvas brabas, como estaria descrito aqui em outros textos, né, principalmente lá em Isaías, mas aqui a videira verdadeira que dá de fato bons frutos e que sempre glorifica o seu agricultor, sempre dá honra e glórias ao seu agricultor. Irmãos, eu quero tratar com vocês de uma maneira bem simples essa alegoria que Cristo faz, essa comparação que ele faz. Olha só, o versículo 1 vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então, olhando para a videira verdadeira, não nos esqueçamos desse primeiro versículo que ele já deixa claro: o meu Pai é o agricultor. Deus, o Pai, é quem cuida. Deus, o Pai, é quem cultiva. Isso é interessante nós sempre lembrarmos. Um agricultor não é somente aquele que limpa os ramos ou corta os ramos infrutíferos. Ele planta, aduba, rega se necessário. Ele não está ali simplesmente para olhar, deu fruto, beleza, eu dou uma limpada. Não deu fruto, eu corto fora. Não é simplesmente assim. Ele não se envolve só dessa maneira. Ele planta a vinha, ele aduba ela, ele cuida, ele supre as necessidades, que a árvore não vai sair dali e buscar o que ela precisa. Ela vai lançar as raízes. Mas a árvore constantemente vai precisar de mais nutrientes para o solo. E o que ele faz então? Ele cuida. Ele esterca, ele aduba, ele faz tudo o que for necessário. Se tiver algum bicho praguejando, com certeza ele trata da melhor maneira possível. Este agricultor não é qualquer agricultor. É um agricultor perfeito e pleno.
que jamais deixa com que a sua videira passe alguma necessidade, com que algum bicho, a formiga cortadeira, venha acabar com as suas folhas. Não, de maneira nenhuma. Não tem chance para praga nenhuma. Não tem chance para inseto algum danificar essa videira. Então, o Deus Pai, como agricultor, como quem cultiva esta videira, vale sempre lembrarmos de que Deus está constantemente nos alimentando, providenciando em nossa vida, cuidando, cultivando o nosso ser dia após dia. Para entender melhor esta alegoria, nós precisamos lembrar que os israelitas desse tempo sabiam que Jesus estava falando. Não é que nenhuma outra parábola, que quando depois estavam a sós, os discípulos perguntavam para Jesus, mas o que o Senhor quis dizer com isso? Aqui não é o caso. Aqui eles estavam entendendo perfeitamente, tanto que eles não questionam. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eles falam, bom, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Aqui não é o caso. Aqui quando ele fala da videira verdadeira, quando ele fala do Pai ser o agricultor, eles entenderam perfeitamente. Por quê que eles entenderam perfeitamente? Porque o próprio Deus, por meio dos profetas, por meio dos salmos, já tinha declarado isso. Leia comigo, o Salmo 80, versículos 8 e 9. Vamos lá para o Salmo 80. Os versículos 8 e 9, acompanha comigo, olha o que diz aí. Trouxeste uma videira do Egito, expuseste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Deus trazendo o seu povo, eles sabiam que não estava falando de uma videira, não era uma árvore que Deus plantou ali. Eles sabiam perfeitamente que estava falando única e exclusivamente do seu povo. Eles sabiam, eles já entendiam essa visão. Não somente isso, Jeremias 2:21 também nos diz assim, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Aqui, quando Deus está falando por intermédio de Jeremias, é que mesmo depois de algumas reformas darem início, o povo continuava com o coração endurecido, sem honrar e glorificar o nome de Deus. E aquela vide plantada lá, que o Salmo 80 nos lembra, séculos depois, lá no tempo de Jeremias, já tinham ignorado um pouco o seu Deus, tinham se tornado ali passíveis de serem podados, de serem cortados e lançados fora. Então é uma linguagem que eles entendiam perfeitamente. E aqui, no tempo de Jeremias, lembrando que eles não estavam sendo fiéis, não estavam sendo obedientes, não estavam sendo submissos a Deus, rebeldes e voltando a outros deuses. Então aqui, quando Jesus está falando sobre a videira e sobre o pai agricultor, eles estavam entendendo perfeitamente do que estava falando. Eles se enxergavam como a unidade do povo escolhido por Deus e como unidade do povo escolhido de Deus. Como o ato de um interfere no ato de outro. Como que um influencia diretamente e exclusivamente no outro, na vida do outro. Isso é constante, isso é comum. Nós cantamos, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. É gostoso cantar, né? Mas o duro é viver, não? Porque nós somos como porco espinho. Sim, nós somos como porco espinho. Os nossos pecados são os espinhos. E quando a gente tenta se juntar, a gente se espeta. Nós somos assim. Às vezes o meu jeito atrapalha um e faz com que o outro não goste disso. E da mesma maneira, quando o outro começa a aproximar e me espeta também com aquela sua cultura, aquela sua criação, ou até mesmo aquele pecado que está precisando ser tratado, me cutuca, eu também fico incomodado, mas nós somos um corpo que nós devemos encontrar o melhor jeito de, como porco espinho, não morrer no frio. Já ouviram essa história? Os porcos espinho, num frio terrível, começaram a morrer e eles tentavam se juntar. Só que toda vez que eles se aproximavam, eles se espetavam. E sozinhos, morriam de frio, não conseguiam se esquentar, não tinham onde se refugiar. Até que eles entenderam que quando eles vêm um de encontro com o outro, os seus espinhos começam a deitar no lombo do seu próximo e não espeta mais. Eles encontraram uma maneira de se esquentar com seus espinhos, sem espantar uns aos outros. E essa videira, ela sabe muito bem a maneira que ela deve viver. Não um galho querendo pegar mais sol do que o outro para que dê mais fruto. Não, crescer em unidade,
Crescer em união. Vocês já prestaram atenção como os eucaliptos crescem na mesma altura? Um não tenta roubar o sol do outro. E quando um começa a crescer um pouco mais, o outro se esforça para alcançá-lo. Ah, não, é porque foi plantada na mesma época. Bom, o Rafael plantou uma muda lá na casa dele, na frente, ali na calçada, e uma outra aqui na igreja. A da casa dele deve estar umas 5 vezes maior do que essa daqui. Foi plantada na mesma época, então essa não é a justificativa. Por mais que seja o mesmo solo plantado na mesma época, tem a questão da luz. Quanto mais luz se recebe, mais preguiçoso fica. Mas quando começa a ter uma competição, de certa maneira aqui, né, com os eucaliptos, eles começam a crescer, buscar luz. Se um outro cresce, ele me ofusca, eu não tenho luz, eu vou morrer, porque eu preciso do sol para fazer a fotossíntese. No caso dos eucaliptos. Então eles precisam crescer sempre juntos e unidos. E assim é a videira do Senhor, assim são os ramos, sempre crescendo em unidade, em união. Nós devemos entender também aqui, que quando fala da videira verdadeira e nós como os ramos, que nós somos sempre um corpo unido. O corpo glorioso de Cristo Jesus. Quando nós dizemos um corpo unido, não é somente Igreja Presbiteriana Água Viva de Itapeva, unida com a Igreja Presbiteriana Água Viva lá em São Paulo. Não, é com todo o corpo glorioso de Cristo Jesus, de qualquer denominação que seja. Confessa Cristo como único e suficiente Salvador, é da videira. Estamos juntos, estamos tomando ali, recebendo o mesmo nutriente da mesma videira. Somos irmãos, não tem essa de primo não, não tem essa de próximo, não, somos irmãos em Cristo Jesus, porque fazemos parte da mesma videira. Então, eles tinham essa visão, eles entendiam perfeitamente este assunto, eles sabiam muito bem o que Cristo estava dizendo aqui, não somente como ele como a videira, eles já estavam entendendo como Cristo, como o único caminho a Deus, como Cristo, como o bom pastor, como Cristo, a fonte de água viva, como Cristo, o pão vivo que desce do céu, como aquele necessário para a salvação. Mas eles entendiam perfeitamente o papel do pai como agricultor, aquele que planta, aquele que cuida, aquele que aduba, aquele que rega, aquele que colhe, aquele que trata dia após dia da sua planta maravilhosa, da sua vide perfeita, de uma semente pura que ele plantou ali. Entendendo então, assim como os israelitas, que o pai como agricultor não é alguém que planta e só chega na hora da colheita para ver se as coisas estão bem, é alguém que está constantemente ali cuidando, tratando, limpando, podando. Nós então vamos para esse ensinamento maravilhoso de Cristo Jesus, quando ele fala que o ramo que permanece em Jesus dá fruto e é cuidado, é tratado. O ramo que permanece dá fruto e tem sempre o cuidado maravilhoso de Deus. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que Jesus está fazendo aqui? Ele sempre faz um jogo de negação e afirmação. Como assim? Preste atenção novamente. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Aí depois ele vem com a afirmação, e todo que dá fruto limpa. Aí depois ele diz, versículo 4, permanecei em mim ou permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo seguinte também, ele vai falar mais uma vez aqui, agora no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Na negativa. Agora a afirmativa. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Jesus ele usa, permanecem em mim, e dão fruto, Deus abençoa, mas primeiro ele usa a negativa, né? Não, permanece em mim e não dá fruto, tem consequências. Permanece em mim e dá fruto, beleza. Permanece em mim, não estão comigo, não tem como dar fruto. Não vão nem sequer viver, vão ser lançados ao fogo. Permanecem em mim, pode pedir o que quiser e será abençoado.
será dado. Pode confiar, porque aquilo que está te alimentando continuará constantemente. Aqui, lembrando que esse fruto, normalmente a gente pensa, o fruto do Espírito, nós pensamos direto e exclusivamente nele. Mas nós temos que lembrar que o fruto do Espírito é o estágio final de uma série de coisas que já aconteceu. Ih, pastor, está confundindo o negócio aí. Vamos lá. Qual que é o rumo normalmente? Isaías, capítulo 6. Quando vislumbramos a glória de Deus, quando a escama dos nossos olhos cai, quando enxergamos o Rei da Glória, quando Deus se manifesta a nós, nós enxergamos o nosso pecado. Então nos arrependemos, é consequência imediata. Todo aquele que vislumbra a glória de Deus, ele observa o seu pecado e já se arrepende dele. Deus ao se manifestar, Deus ao trazer à vida o ser humano, a vida espiritual, aquela que foi perdida no Jardim do Éden, aquele laço quebrado depois da morte espiritual, quando Cristo então dá vida, quando o Espírito Santo habita, permitindo que o homem enxergue a glória de Deus, este olha para o seu pecado e se arrepende. Esse é o primeiro estágio. Ninguém aceita Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ninguém é salvo por Cristo Jesus sem entender que é pecador e merece, precisa de salvação. Porque se não precisa de salvação, não precisa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se não precisa de Cristo Jesus na cruz do Calvário, não precisa de Cristo Jesus para nada. Então, primeiro, reconhecer o pecado. Este é o primeiro fruto. Quando está começando a crescer o cacho, aquele primeiro que cresce é reconhecimento do pecado e arrependimento. Temos que reconhecer que somos pecadores e nos arrepender disso. Este é o primeiro fruto. Depois, ter a fé que Cristo Jesus é quem nos limpa de todo pecado. Ter a fé de que a cruz nos é salvação. De que a cruz é a morte de Cristo, mas é a nossa vida. Confiar no sangue de Jesus. Este é o segundo fruto. Porque não adianta nada se arrepender e depois voltar a viver a vida que vivia normalmente. Não foi arrependimento sincero, não foi arrependimento verdadeiro. Tem que ter um arrependimento, olhar para Cristo Jesus e procurar nele ser aperfeiçoado e santificado, fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, para chegar no último estágio, precisa de arrependimento, fé em Cristo Jesus. E então, o fruto do Espírito vai surgir. É o fruto, não são os frutos, é o. Um único Espírito produz tudo isso em todo aquele que crê em Cristo Jesus. Todas essas coisas são produzidas. Entendendo então o que é o fruto, vamos agora para o que Jesus está falando, o ramo que permanece dá fruto, ou não. Vamos iniciar pela negativa de Jesus, que ele fala, o que não dá fruto. O ramo que recebe os nutrientes ali do tronco, para ficar com a folhagem bonita, não serve. Se o ramo que está ali preso, está recebendo ali toda a seiva da videira, porque o tronco alimenta o ramo. Se o ramo está sendo alimentado pelo tronco, só para ficar com folhas bonitas, não adianta nada. Se o ramo que está ali recebendo coisas maravilhosas e não responde isso com gratidão, com o fruto, não responde com arrependimento, fé em Cristo Jesus e fruto do Espírito Santo, não adianta. Este é cortado e lançado fora. Riley vai dizer, a verdadeira graça, não podemos esquecer, jamais é infrutífera, não dorme nem cochila. Não existe a verdadeira vida espiritual no coração em que não podemos ver o fruto do Espírito. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, se arrependeu, tem fé em Cristo Jesus, ele dá o fruto do Espírito. Ele exemplifica, ele vivencia a palavra de Deus de maneira que o fruto do Espírito seja evidenciado em sua vida. Pastor, eu não estou conseguindo viver o fruto do Espírito. Então vamos voltar ao arrependimento e fé. Arrependimento, fé em Cristo Jesus. Porque se não estivermos alicerçados de que somos pecadores e pela graça de Deus é que somos salvos, que somente Cristo Jesus é o caminho que nos conduz à vida, não tem fruto do Espírito. Porque pensaremos que isso vem de nós, e não vem. Vem de Deus, nós somos o ramo. Nós recebemos o alimento, e sem estar fixos no tronco da videira, morremos e somos lançados fora, queimados.
E o que dá fruto? O que dá fruto, o agricultor ele limpa e continua sendo sustentado. Ele permanece ali. Alguns estudiosos vão dizer que o limpar o ramo são as adversidades que vêm à nossa vida. Você está produzindo fruto do Espírito. Você está conseguindo viver em amor, alegria, em paz, com paciência, com bondade, sendo fiel a Deus. Então tá bom, Deus vai mandar algumas provações. Deus manda provações. Quem tenta é Satanás. Deus prova, como o ouro é provado e purificado, e isso Deus faz conosco. Ele nos prova para que nós sejamos purificados. O limpar dói. Imagina, vai te limpando, tendo que passar ali alguma coisa que te raspe. Sabe quando tem uma queimadura? Anestesia não adianta, vai ter que tirar aquela pele queimada. E aquilo dói, mas é necessário que aquilo seja tirado para que a pele volte a nascer. Da mesma maneira, é o agricultor limpando os ramos, arrancando as coisas um pouquinho mais velhas, um pouco mais antigas, para que venha dar mais fruto ainda. Mas isso por vezes dói. O limpar, às vezes é dolorido. Mas os frutos consequentes disso são cada vez maiores, cada vez mais bonitos, cada vez mais plenos. Se você der uma pesquisada depois no Google, coloca lá, cacho de uva de Israel, ou videira de Israel. Vocês vão ver um cacho enorme. Aí vocês vão lembrar de quando os espias entraram na terra de Canaã e precisaram colocar numa vareta e 2 homens levando o cacho. Aí você fala, o cachinho de uva que eu pego no mercado é um negocinho pequeno, pastor. A menor criança que consegue segurar, você coloca na mão da lana, a lana segura, pastor. Até parece, mas lá, um caixão enorme, o recorde, está lá, com todas as evidências. Não é montagem, não. Não está colando com cola quente as coisas, não, para fingir que é um negócio grande de maneira nenhuma. É algo maravilhoso. E assim, somos nós quando somos limpados por Deus. Não é gostoso, não é bom, é dolorido. Mas os frutos para a honra e glória de Deus vão de ser cada vez maiores, vão de ser cada vez mais gloriosos para Ele. Então, depois de falar do ramo que permanece dá fruto e que o não permanece é cortado e lançado fora, tem também o ramo que permanece e é recompensado. Lá nos versículos de versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. E o versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, se não permanecer em Cristo, não estiver unido com a videira, tentar ali se camuflar no meio dos ramos, mas não estar ligado, o agricultor, como eu disse, ele cuida. Então ele vai passar, ele vai ver que tem um galho seco. Se você começar a andar pelos nossos pingos de ouro aqui na igreja, você vai ver que às vezes tem uns galhos secos ali no meio. Aí você vai encostar nele, vai puxar, ele já não está mais ligado no pingo de ouro. Então é isso que ele está falando. Se o agricultor estiver passando e ver que tem um negócio sequinho ali, ele vai puxar, não está ali, o que ele faz? Joga no chão? Não, vai levar direto no fogo, vai queimar isso daqui. Presta para nada, não ajuda em nada. Aquele ramo que finge estar ligado na videira, tenta estar junto com os outros ramos para tentar receber a seiva, mas não está ligado em Cristo Jesus, não teve arrependimento sincero, não teve fé em Cristo Jesus, ele não será alimentado, será um galho seco no meio de folhas maravilhosas e verdes. Então esse é retirado, ele é lançado no fogo. E o que permanece então? O que permanece, ele desfruta de vida abundante. Pede, ele será feito. Peça, porque o agricultor cuida desse ramo e vai dar aquilo que você necessita para dar cada vez mais e mais frutos. Peça e você será atendido. Você é um ramo que está produzindo frutos e permanece em Cristo Jesus, peça que o agricultor dá. O agricultor com certeza sempre há de sustentar os ramos maravilhosos. E por fim, o Pai é glorificado na videira. Olha o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Quando uma videira bonita, como esse cacho que eu comentei lá de Israel, é visto, o pessoal vai perguntar, quem é o dono desta videira? Quem é que cuida dela? A glória não vai para o cacho que deu, a glória
vai para o agricultor, que sempre dá aquilo que é necessário para que nós demos fruto. Então, o nosso fruto nunca há de nos ensoberbecer. Muitas pessoas pensam, não, é perigoso esse negócio de ficar dando fruto, né? A pessoa fica muito em evidência, tal. Não, é claro, na palavra, de que todo o fruto que o ramo dá glorifica o Pai, e não o ramo. E não a videira, é o Pai que é glorificado. Porque é Ele quem cuida, é Ele quem sustenta, é Ele quem aduba, é Ele quem limpa, é Ele quem trata dia após dia, noite após noite. Não permita que praga alguma entre. Ele trata constantemente nós. Como ramos pertencentes à videira verdadeira, somos cuidados de uma maneira maravilhosa. E quando Deus nos coloca em algum lugar de evidência, eles não enxergam a nós, eles enxergam o Deus que nos colocam ali. E glórias a Deus por isso. João Batista já deixa claro quando alguns começaram a pensar aí, aquele cara que você batizou está ficando maior que você. Aquele cara que você batizou aqui está batizando muito mais pessoas. Muito mais pessoas estão o seguindo. João Batista fala, convém que ele cresça e eu diminua. Toda a glória a Cristo Jesus. E assim deve ser para nós, constantemente. Sempre devemos lembrar que o agricultor, ele sempre será exaltado pela situação da sua árvore bonita e bem cuidada. Quando ela dá seus frutos bonitos em abundância, todos elogiam o trabalho do agricultor. Então, quando nós vemos pessoas trilhando de fato no caminho de Jesus, vivendo uma vida plena e perfeita, vivendo ali, é lógico, com as suas dificuldades, com os seus pecados, como um porco espinho, tentando se encaixar, mas conseguindo caminhar, conseguindo crer em Cristo Jesus, conseguindo trilhar este caminho maravilhoso e excelso, nós falamos glória a Deus que este irmão está seguindo este caminho. Glória a Deus que essa irmã está conseguindo se permanecer fiel à palavra do Senhor. Deus sempre é glorificado e exaltado. Concluído então, irmãos, como ser este ramo almejado? Como ser este ramo, que todos queremos ser, este ramo que dá este cacho enorme? Como sê-lo? Como permanecer na videira e dar muitos frutos? João, ainda no capítulo 15, nos versículos seguintes, de 9 a 11. Puxa pra gente aí, mano. Capítulo 15, de 9 a 11, nos diz assim: como o meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Como então ser este ramo almejado? Amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O resumo do mandamento. E na sequência, Cristo Jesus vai dizer do mandamento: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo Jesus, ele foi negado, e mesmo assim salvou Pedro. Cristo Jesus, ele foi colocado, às vezes, um pouco ali de canto, ele foi um pouco ignorado, as suas palavras, por vezes, não foram muito acreditadas, e mesmo assim, ele amou a estes todos. Por vezes, negamos, falhamos e negligenciamos, mas Cristo continua amando, e é isso que nós devemos fazer com o nosso próximo. Amar, perdoar. Jesus nos ama e diz que o amor é o vínculo que nos une com Ele. Se não tivermos amor para com Deus e para com o próximo, não estamos unidos à videira verdadeira. Aplicando então, irmãos, para a nossa vida, o que haveremos de fazer, como haveremos de viver neste amor maravilhoso, lembrando que nós somos sustentados pela videira, pelo cuidado do agricultor. O nosso sustento, nós só temos vida como ramo se estamos ligados à videira. Fora da videira nós morremos. Temos sempre que lembrar disso. Cristo deixou claro: sem mim nada podeis fazer. O que Ele requer de nós, como gratidão, como expressão de adoração, é que nós amemos a Ele e ao nosso próximo, a nós, como igreja, como corpo unido, nos amemos uns aos outros, o próximo, o ímpio, o incrédulo, que os amemos também, para que o Pai seja glorificado através desse amor.
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, como diz lá em Mateus, no capítulo 5, falando da luz que nós devemos resplandecer de Cristo Jesus. Mas o que nós devemos fazer não é simplesmente sair na rua e falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque o amor não são palavras. Amor são atitudes, demonstração. A demonstração que Deus deu a nós do seu amor foi entregar o seu Filho na cruz do Calvário. A demonstração de Cristo Jesus foi dar a sua vida. E qual é a nossa demonstração? Vamos começar no nosso lar? O maridão pode pegar aquela louça bem cedinho, com aquela água gelada. Tá difícil, né? Colocar uma torneira de água quente, a energia tá ficando cada vez mais cara. Então pega o maridão, dá aquela lavada na louça e fala, meu amor, essa é a minha expressão de amor. Eu te sirvo amando a você, ó minha querida esposa. Ou os filhos fazendo isso também, né? Para os seus pais. Fala, papai e mamãe, eu os amo tanto que pode deixar que minha mão vai congelar nessa água gelada. Eu lavo a louça. Olha só, isso não é expressão de amor? Rapaz, na friaca que tá fazendo, eu não sei na casa de vocês, mas ali na Baixada é frio. É frio. Às vezes eu estou lavando a louça, a Solange vem e fala, ai meu amor, não precisa falar nada. Nossa, eu estava vindo para lavar a louça agora. A gente, né, aquele romântico que fala, não, isso tudo é para você, minha vida. Não precisa ser meloso desse jeito, mas a expressão, o agir. Ah, pastor, está sendo machista, hein? É dever da mulher lavar. Não, mas nós sabemos que o homem ele vai querer ficar ali no sofá e a mulher ela vai lavar. Não é questão de machismo, é questão que por vezes o homem foge mesmo disso. Esse é o ponto. Então o homem agir nesse sentido é algo maravilhoso. Né? E por vezes nós também, como expressão de amor ao nosso filho, largar um pouco o nosso sofá, largar o celular, joga ele no canto. Fala, vamos jogar uma bola, vamos brincar de boneca, vamos brincar de massinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, se tornar cada vez mais próximo. Por vezes nós achamos que simplesmente trazer o sustento para casa é o que precisa. Não, não é, isso é o mínimo. Isso não é fazer mais do que obrigação, sustentar o nosso lar com pais, pai e mãe. Mas estar junto, discipliná-los na palavra do Senhor, isso é expressão de amor. Conduzi-los em oração, isso é expressão de amor. Falar de Cristo Jesus aos nossos filhos, isso é expressão de amor e adoração. Largar um pouco aquilo do que eu tenho, abre mão de si mesmo e vá brincar um pouco com a criança, vai rolar no barro com ele. Isso é maravilhoso, isso é expressão de amor verdadeira. E o filho, filho, vocês não fogem não é só lavar louça não. Às vezes tem as tarefas em casa. E como você pode demonstrar que no serviço você ama? Não reclamando. Às vezes coloca o filho lá para dar uma varridinha. Ai, lá vou eu ter que lavar de novo. Olha aqui, o povo fica fazendo sujeira, eu tenho que limpar. Isso é servir em amor? Não. Porque o povo que murmurava lá no deserto não estava agindo em amor para com Deus. Pelo contrário, era rebeldia. Então os filhos, quando forem fazer aquilo que os pais pediram, tem que ser sempre com adoração a Deus e amor aos pais e aos irmãos. Porque todos serão beneficiados por aquilo. Não é eu vou fazer porque é minha função. Não, eu vou fazer porque aqui agora vai ficar um ambiente mais agradável e saudável a nós. Eu vou fazer isso porque nós vamos viver em harmonia de uma maneira melhor. Enxergar que o serviço ao próximo é expressão de adoração e de amor, não somente para o próximo, mas também para a sua vida. Olha que maravilha! Como ramo, como parte de um único corpo e entender que aquilo que eu faço para mim não é exclusivamente para mim, é para o meu próximo. Porque a mesma seiva que alimenta o meu irmão é que me alimenta. A mesma palavra que me edifica é que a te edifica. Nós somos edificados pela mesma palavra, pelo mesmo evangelho, pelo mesmo Espírito Santo, pelo sangue de Cristo Jesus, guardados e cuidados pelo nosso Senhor. Comecemos então pelo nosso lar, amando verdadeiramente, não fazendo porque tem que fazer, mas fazendo como um serviço de amor e adoração a Deus. E assim nós faremos por onde quer que nós estivermos. Enxergar o trabalho e o servir como um serviço a Deus em adoração e ao próximo como amor, é viver esse mandamento. E vivendo esse mandamento, estamos na videira. E estando na videira, produzimos fruto. E produzindo fruto, Deus é glorificado. E essa é a nossa função. Amar a Deus e glorificar o teu santo nome, ter alegria e prazer nisso para todo sempre.
E para tudo isso nós devemos amar. Amar. Expressão de amor, irmãos. Isso é uma maneira muito simples, saudável e que glorifica e dignifica o nosso grande agricultor que há de ser exaltado. Através do nosso lavar de louça, através de varrer a casa, através de limpar o carro, através de fazer coisas simples, não porque eu quero que fique, mas é porque eu quero que nós estejamos bem. Eu quero que nós sejamos beneficiados. Eu quero que nós nos sintamos bem, pertencentes e auxiliando-nos o tempo todo para a honra e glória do nosso bom Deus. Vamos orar? Graças rendemos-te, nosso bom Pai, pelo teu amor para conosco, de maneira que nos tornou vivos e nós podemos agora enxergar o Senhor, nos arrepender do nosso pecado, crer em Cristo Jesus e então produzir o fruto maravilhoso do Espírito Santo. Continue a nos alimentar, ó bom Deus. Nós cremos que o bom agricultor, o nosso bom Pai, há de cuidar de nós, que o Senhor continua cuidando, continua providenciando, continua nos limpando. O que nós te pedimos, ó bom Deus, é que o Senhor não nos abandone nessas podas, nessas limpas, ó bom Deus. Que ao passar pelas provas, que o Senhor nos sustente. Porque por vezes, ó bom Deus, as provas que nós passamos, ó Pai, o peso que nós sentimos, são frutos grandes e maravilhosos que estão pesando em nós como ramo. Que o Senhor sempre nos auxilie a segurá-los e que o Senhor seja glorificado através de todo o fruto que dermos para a honra e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos a amar cada dia mais e mais, a amar como o Senhor nos ama e assim testemunhar verdadeiramente quem é o Senhor em nossa vida. No nome de Cristo Jesus nós oramos e rogamos as suas ricas bênçãos sobre nós. Amém.